Então, Capsu, e nós vamos falar agora sobre uma ideia dada por um professor lá da USP que quer que o Brasil estatize a distribuição de bebidas alcoólicas para resolver o problema do metanol, né? Uma ideia que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Onde funciona é só em países que você tem uma população muito pequena, um consumo de álcool controlado. O principal objetivo disso, nesses países, não é garantir a pureza, nada disso, é simplesmente impedir as pessoas de beber, diminuir a quantidade de bebida que as pessoas bebem, né? Ou seja, é visto como uma alternativa à proibição de bebida, como foi feita nos Estados Unidos em determinado ponto. Vamos entender por que essa ideia é uma ideia idiota, como toda estatização, essa ideia de que o Estado vai fazer certinho. Não, o Estado nunca faz certinho, cara, o Estado faz merda do mesmo jeito, é o contrário, os incentivos são muito piores. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Assisto ao Almoço Enquanto Como o Peter, Sorvete de Bilal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o senhor professor Henrique Carneiro é professor da USP, de História. Pelo menos não é professor de economia, né? Mas não sei se os economistas são muito melhores lá na USP, não. E daí ele está dizendo que isso, além de ser uma coisa positiva, né, para acabar com o problema do metanol, ainda geraria recursos para o governo, para acabar com o déficit público e coisa e tal. Ou seja, mais uma ideia idiota de dizer que vai criar uma estatal que vai resolver o problema do governo, porque não vai. Estatal imediatamente se torna preocupada em resolver o problema dos próprios trabalhadores da estatal. É sempre assim. Porque a estatal, uma vez que ela tem um monopólio, ela não precisa competir com ninguém, ela não precisa vender as coisas com uma boa qualidade, não precisa vender as coisas num preço justo, ela pode fazer o que ela quiser. Aí qual que é o interesse seguinte? É o interesse dos próprios empregados. A Petrobras, por exemplo, tem muito isso. O pessoal ganha bem pra caramba na Petrobras e você compra uma gasolina de merda, na maior parte das vezes aqui no Brasil. E a mesma coisa aconteceria com bebida. Sem contar que tem precedentes históricos catastróficos, como por exemplo na Rússia, que tentou fazer esse negócio na época imperial e acabou causando um problema ainda maior de metanol. Por que eles causaram um problema maior de metanol? Porque vocês sabem que o grande problema do metanol é quando você faz o álcool em casa, quando você vai fazer em casa ou no meio da fossa, né, no meio do mato e coisa e tal, você cria uma destilaria de etanol. Quando você faz a distribuição única pelo Estado, o que acontece nesse caso? Você tem ineficiência. Em lugares vai faltar bebida. E as pessoas gostam de beber, geralmente elas querem beber muito, né? Lá na Rússia, particularmente, o pessoal gosta muito de beber vodka. Aí o que o pessoal começa a fazer? Começa a comprar vodka feita artesanalmente. E a vodka feita artesanalmente tem uma chance muito maior de ter metanol do que as vodkas distribuídas de qualquer jeito, seja por empresas privadas, seja por empresas públicas, né? Então, assim, essa ideia é uma ideia idiota, como absolutamente toda a estatização, porque parte do princípio... Olha só o que ele fala aqui, ó. Atual crise de intoxicações por metanol, isso é outra coisa, tá? Atual crise. Teve um aumento de números? Teve um pequeno aumento de números. A verdade é que já tem intoxicação por metanol sempre, né? Infelizmente, e justamente por falsificação de bebida, né? Tem origem no modelo de regulação hiperliberal. Eu acho muito engraçado. Como que é hiperliberal no Brasil? É totalmente fechado. Você tem que comprar bebida, tem que ter o selinho de não sei o que lá, tem que ser não sei o que lá. Tem um monte de burocracia, não tem nada de liberal no modelo de venda de bebida no Brasil. É totalmente estatizado, totalmente controlado e coisa e tal. Fruto de uma economia que durante séculos foi baseada na produção de derivados de cana-de-açúcar. Ou seja, ele está falando aqui, está reclamando aqui do Gilberto Freire. O pessoal da esquerda adora bater no Gilberto Freire. Mas enfim, e ele diz o seguinte: como alternativa, ele defende a adoção do Brasil de um modelo próximo do Canadá, Suécia e Uruguai de anos atrás. Na verdade, o Canadá são algumas províncias do Canadá, não são todas as províncias do Canadá, que de fato exigem a distribuição de álcool feita por uma empresa só. Então você tem uma estatal, no caso lá de Ontário, por exemplo, é LCBO, que é a estatal de distribuição de bebidas de Ontário. Então você compra no supermercado como você compra aqui no Brasil. Né? E também você pode... a própria LCBO tem lojas dela também, né? Tem lojas dela, mas você pode comprar de outros distribuidores também, mas tipo assim, só distribui através dela. Ela é o canal da distribuição. Então você continua comprando os whisky todo que você quiser, o Johnny Walker, o Jack Daniels, o whisky todo que você gostar aí, que você quiser, você consegue continuar comprando. Mas só que ela importa direto da fábrica, né, e revende para esses lugares todos, e isso daria uma segurança maior.
E aí que eu digo para você, porque a verdade é que as distribuidoras privadas aqui no Brasil, elas não querem vender coisa falsificada, elas não querem. A falsificação acontece no finalzinho, é o pessoal do bar que compra de falsificado e compra de lugar, ou seja, você não tem como controlar isso. No final das contas, os problemas que você tem hoje com as distribuidoras privadas, você teria com a distribuidora estatal do mesmo jeito, né? Não ajudaria em nada a questão da falsificação. Ainda teria mais problema, porque uma vez que você tem... Hoje você tem um problema do lucro, as pessoas... o álcool hoje é muito caro no Brasil, porque tem um monte de regulamentação, um monte de imposto em cima do álcool, então as pessoas, para vender o álcool mais barato, acabam tendo incentivo para falsificar o álcool. A minha solução para resolver o problema do metanol, eu já falei, é acabar com os impostos na bebida. A bebida fica muito barata, muito mais barata, tipicamente é 70%. No Brasil, impostos sobre bebidas alcoólicas ultrapassam 60% do preço final, geralmente 82%, 90% às vezes. Você está pagando uma coisa que custa 1/10 do preço que você está pagando, né? Você paga R$100 num uísque, na verdade ele custa R$10. E isso tira o incentivo econômico de você falsificar o uísque, porque como o uísque se torna barato, não tem por que falsificar. Daria muito trabalho falsificar, você só conseguiria vender baratinho, não tem vantagem. A vantagem é essa, acabar com o imposto resolve o problema. Essa é a resposta correta, acabar com o imposto e acabar com regulamentação. Agora ele quer botar uma estatal, porque ele acha que estatal faz tudo certinho. Não faz, dá problema do mesmo jeito. E ao contrário, o problema maior é a questão dos incentivos. Os empregados da estatal acabam automaticamente começando a ter incentivo para ajudar eles mesmos, igual os empregados da Petrobras fazem, e de outras empresas que têm estatal, que têm monopólio também fazem, né? Aqui, por exemplo, esse caso aqui é um caso de 2024, em que os trabalhadores da LCBO, que é a estatal lá de Ontário, de bebidas, entraram em greve. E daí ficou sem bebida, não tinha onde comprar bebida. Faltou bebida no mercado, o pessoal teve problema, fechou um monte de loja. Depois eles fizeram um acordo, mas você pode imaginar que tiveram que pagar caro para os trabalhadores, o que significa que o produto vendido passou a ser mais caro, né? Ou seja, isso aqui não ajuda em absolutamente nada. Além disso, a experiência da Rússia foi trágica, porque a experiência da Rússia, o russo gosta muito de vodka, e no inverno lá o pessoal toma muito vodka para esquentar, e daí o governo russo, eles criam, na verdade, aliás, todas essas iniciativas de estatal para gerenciar a distribuição de bebida, o objetivo principal é diminuir a bebida do povo, evitar que o povo beba, não é evitar metanol. Mas lá na Rússia eles fizeram esse negócio, e aí o que aconteceu? O pessoal começou a fazer alambique caseiro, e aí começou a ter muito mais morte de metanol. Porque aí você acaba realmente tendo mais problemas com isso no final das contas, né? Agora, o outro incentivo que ele dá aqui, ele diz aqui, Suécia e Uruguai até alguns anos atrás. O Uruguai fez isso, deu errado, eles pararam, tá? O Canadá também, várias províncias originalmente faziam isso, depois privatizaram as suas empresas de distribuição. A Suécia ainda é estatal, tem alguns países nórdicos que ainda é estatal, tem uma empresa que distribui, mas lá pelo mesmo motivo que eles têm agora, que é diminuir o consumo de bebida. Eles querem botar o álcool mais caro para diminuir o consumo de bebida, e daí você vê o problema. Num país rico como a Suécia, isso pode até funcionar. Num país pobre como o Brasil, o pessoal vai comprar pinga de alambique caseiro, e vai dar mais intoxicação por metanol do que qualquer outra coisa. A Petrobras do álcool, cara, putz grila. Aí vem o outro lado. Não, e a vantagem é que toda a renda seria direcionada para o orçamento do Estado. Então o Estado vai ganhar dinheiro com isso. E isso é a ilusão do pessoal. Não ganha dinheiro. As estatais, via de regra, dão prejuízo para o governo. Ou quando não dão prejuízo, dão menos lucro do que dariam se fossem empresas privadas. Porque se fossem empresas privadas, teriam uma eficiência econômica muito maior e só de imposto que pagaria para o governo daria muito mais. É o caso da Vale. A Vale hoje em dia dá muito mais lucro para o governo do que dava na época que era estatal. Quando era estatal, o lucro era todo do governo. Hoje o governo ganha só os impostos em cima da Vale e eventualmente mais alguma participação, porque eles ainda têm alguma porcentagem da Vale, ainda é do governo, né? Mas o que acontece? A Vale hoje é uma empresa 10 vezes maior do que era na época que era estatal, porque justamente podia fazer as coisas muito mais fácil, pode atuar no mercado de forma muito mais fácil. Essa ideia que o pessoal tem, não, vamos centralizar, vamos botar na mão de alguém para controlar, é uma ilusão enorme. Botar na mão de alguém para controlar não garante que a coisa vai funcionar certo. Ao contrário, os incentivos são todos errados. A bebida vai ficar mais cara, vai ter mais falsificação, porque as pessoas querem comprar coisas mais baratas, não tem dinheiro para comprar álcool, vão querer continuar bebendo álcool do mesmo jeito. Num país como o Brasil, isso seria trágico, esse tipo de coisa, né? E o temor é isso, é o argumento de que vai dar dinheiro para o governo, então o governo vai resolver esse problema aqui, né?
Aqui, ó, o Estado passaria a ter acesso a uma fonte de renda que equilibraria o déficit fiscal, porque traria uma enorme vantagem. Caramba, bicho, é a mesma idiotice de sempre. E pior, vai prejudicar milhares de empresas que hoje fazem a distribuição, né? E hoje funciona. É lógico, tem problemas de metanol? Tem, mas compara quantos casos que teve versus quantas pessoas que beberam e não tiveram problema nenhum. É um caso mínimo. O problema do metanol existe e sempre vai existir, e vai existir quando for estatal do mesmo jeito. Esse pessoal adora falar isso, né? Quando tem um acidente qualquer, tá vendo? Privatizou e teve acidente. Esquecendo que a Petrobras tem acidente pra caramba por aí. Tem um monte de empresa estatal que tem acidente pra caramba. O Correios perde encomenda o tempo todo. Esse negócio de, que se for privado vai ter problema. Se for estatal vai dar tudo certinho. Não dá, cara. Ao contrário. Estatal é que tem mais confusão ainda porque tem menos responsabilização. É mais difícil você entrar na justiça contra esse pessoal, né? Ou seja, é uma ideia de jirico do cara, uma ideia que não tem lógica nenhuma, que onde foi implementada já deu errado em vários lugares, e no final das contas os países acabam saindo disso. Por quê? Porque acaba virando mais uma estatal, cheia de funcionário público de cabide, o álcool começa a ficar muito caro, aí a outra vantagem que ele fala, não, porque tem que beber menos álcool mesmo, porque não sei o que lá. Ou seja, o interesse do povo, que é ter a bebida, não pode, né? Enfim, um absurdo esse tipo de coisa, é uma ideia de jirico típica de professor da USP mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.